Pessoal, na aula passada, lembra, nós estudamos uma série de argumentos a favor. Flávio, a tua tá torta assim, ó. Isso, agora você está reto, pois é, senão eu fico vendo você assim. Ó. A gente estudou uma série de argumentos favoráveis ao arrebatamento pré-tribulacional, né? E como os argumentos eram muitos, não é? Eu fiquei de terminar hoje, tem mais 2 ou 3 assuntos sobre o mesmo tema que eu preciso terminar, e eu preciso começar, nós vamos começar hoje, não é? O capítulo 4 de Apocalipse. Oi, Thelma. Né? A gente vai começar o capítulo 4 de Apocalipse. Mas vamos acabar, então... Tenho acompanhado. Os argumentos, lembra, quem não conseguiu guardar, porque realmente... vocês se lembram que na aula passada, né, eu tinha falado sobre a quantidade de informações é tão violenta que se a gente não tiver com lápis, papel na mão, tentar ouvir de novo, né, assistir de novo, fica realmente complicado, né, porque nós estamos estudando, não é? Estamos estudando. E estudo é assim, você guarda 10%, 30%, 20%, não importa. Importa que a gente vai agregando, não é, conhecimento, eu vou agregando, todos nós vamos agregando conhecimento, e a gente vai pesquisando, perguntando, e como o Flávio falou na oração, é caminhando e prosseguindo em conhecer cada vez mais o Senhor. Não é? Então, na aula passada, eu tinha falado de uma série de argumentos pró, né, o pré-tribulacionismo, fala Felipe, e eu quero continuar hoje, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre o versículo que mais chama a atenção daqueles que comentam e que são a favor do pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E isso vocês podem abrir a palavra em Apocalipse 3, né? Mais tarde a gente vai começar o 4, mas em Apocalipse 3, no versículo 10, tem um versículo que para mim é chave, não é? É um versículo para mim básico, não é? Não existe, para se provar o arrebatamento pós-tribulacional, ou seja, alguém que venha a defender o arrebatamento depois da grande tribulação, não é? Não existe nenhum argumento na Bíblia que eu conheça tão forte como esse que a gente lê em Apocalipse 3, no verso 10, mostrando o arrebatamento pré-tribulacional. A grande discussão desse versículo encontra-se na palavra guardar. Então o versículo diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, né, sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Para provar os que habitam sobre a terra. Bom, então esse item, né, esse versículo, não é? É um versículo assim que diz de maneira textual, literal, sobre a igreja não passar pela grande tribulação. Aí os pós-tribulacionistas, eles dizem assim, não, a igreja vai ser guardada, mas ela vai passar pelo período da grande tribulação estando na terra. E aí você fica às vezes assim, qual é a vantagem disso tudo? Quer dizer que imaginem que o Senhor vai pegar a igreja dele, vai enfiar dentro de bunkers, vai enfiar dentro de abrigos antibomba, e dizendo assim, tá vendo como é que eu sou legal com vocês? Vocês não estão passando pela grande tribulação. Agora, não subam lá né, sabe, vocês já viram aqueles filmes, né, sobre escatologia, né? Você sobe, né, atira, levanta aquele tampão que está na grama, não, ali está rolando a grande tribulação, mas você está guardado num bunker, nada está acontecendo com você. E isso não bate para mim. Pode ser que bata, eu conheço gente que diz, não, é exatamente o que vai acontecer. Mas eu peço a prova bíblica e não tem a prova bíblica. É muito mais uma questão de sentimento. Mas quando você vai analisar o original em grego, a palavra diz assim, prestem bem atenção, o versículo,
Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Então, Jesus está fazendo uma comparação, não é? Do seguinte, olha só, Adelson, eu vou te guardar, né, da hora da tribulação que vem sobre a terra, do mesmo jeito que você, na verdade, guardou a minha palavra, da mesma maneira que você perseverou em guardar a palavra. Veja só que coisa, não é? Existe um versículo, presta muita atenção, em João 8, 52, que diz assim: disseram-lhe os judeus, estamos certos de que tens demônio. Naquela discussão de Jesus com os judeus. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Então, uma das regras, né, para a gente analisar a palavra, chama-se, né, na teologia, de hermenêutica. E uma das regras de hermenêutica é você pegar a mesma palavra e analisar esta palavra em outros contextos para você ver como que você pode realmente relacionar uma coisa com a outra. Então, veja, essa palavra grega de guardar é tereo, T-E-R-E-O, tereo. Então ele diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Aí eu pergunto para você, onde você guarda a palavra? Você guarda a palavra no teu coração, você guarda a palavra no teu espírito, não é? Você não guarda a palavra de qualquer maneira, não é? Ele está dizendo que da mesma forma que você perseverou, né, e guardou a minha palavra, também eu vou te guardar. Então, na verdade, o que Jesus está falando é assim, eu vou guardar você no meu esconderijo, eu não vou deixar você passar por nada, eu vou dar um presente para você, eu vou te arrancar, na verdade, não é, desse tempo da grande tribulação, e você não vai sequer ouvir os estilhaços de bomba, o calor que estiver rolando na terra, os tsunamis, entendeu? Não vai rolar nada ruim para você. Não é? Então, a gente precisa ver realmente que há uma diferença. Quando a gente precisa entender o seguinte, gente, não faz qualquer sentido, não é? Não faz qualquer sentido entender a expressão, essa expressão que eu acabei de falar para vocês, tereo, em grego, não é, que traduz guardar, em Apocalipse 3:10, como mantendo a igreja na terra. Não é como eu acabei de falar. Por quê? Porque é tempo de galardões. É tempo, na verdade, das bodas no céu. Lembra do trecho que sempre eu tenho lido, não é, para enriquecer as aulas, a gente ainda vai estudar isso com calma, lá de Apocalipse 7, que diz o quê? Os que vêm da grande tribulação pagaram um preço muito alto e vão ter os seus olhos enxutos de toda lágrima, tão somente pela misericórdia e pela compaixão de Deus, numa dispensação que não é mais a do favor imerecido. Então, lágrimas não fazem mais parte do contexto da igreja. Acabou o tempo da igreja, o nosso tempo vai acabar exatamente ali. Há que se ter um final. Deus criou a igreja por um motivo. E o motivo é porque ele queria salvar alguém, um povo, além do povo de Israel. Então ele introduz o tempo da igreja e diz, há um início, né, nesse tempo da igreja, que começa em Pentecoste, e há um fim para esse tempo da igreja. E acabou o tempo da igreja, então termina, porque eu tenho que terminar com a minha profecia. E dentro daquele quadrinho que eu tenho mostrado para vocês, a profecia, não é, no momento em que a igreja precisa ser retirada da terra para que se cumpra a última semana de Daniel. Se a igreja não for retirada no início da 70ª semana de Daniel, não se cumpre as 70 semanas, só vamos ficar com 69 semanas. Se a igreja for arrebatada somente no final, não é? Então, na verdade, não faz sentido 70 semanas de Daniel. É isso que a gente precisa entender. Se a grande tribulação, como a gente fala, terminar no Armagedon, com a prisão da besta e do falso profeta, que vão ser lançados vivos no lago de fogo,
e com a prisão de Satanás, que vai ser amarrado por 1000 anos, como que eu vou criar um cronograma? Imaginem agora, dentro daquele gráfico que eu tenho mostrado a vocês. Como é que eu crio um cronograma onde, em frações de segundo, ou em frações de uma dimensão que a gente não tem ideia, que não é temporal, não é? Porque as coisas nossas, temporais, terrenas, a gente não consegue comparar com as coisas do céu. A única equação que a gente conhece é que 1000 anos para o Senhor é como um dia, não é? A gente não conhece nenhuma outra equação para a gente ter ideia do que representa o tempo para o Senhor, não é? Quando ele diz que 1000 anos é como um dia, significa que ele não vive, ele não é escravo do tempo. A eternidade para ele é nada, porque a eternidade é a eternidade. Então, 1 segundo, 1 dia, 1 ano, 10 anos, é a mesma coisa. É por isso que está escrito que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, passar 1000 anos para ele é como um dia para nós. É ontem, é amanhã, né? É eterno. Então, como é que você pode discernir uma coisa, não é? Como é que você pode dividir, não é, a eternidade? Para nós, a eternidade pode ser vista como 3 períodos, mas são 3 períodos de eternidade. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. São 3 períodos de eternidade. Percebe? Nós almejamos a eternidade futura. É aquela que vai e vai fechar o ciclo do anel, que você não vai saber mais quando tem fim, quando tem início e fim. Mas a eternidade passada, ela já acabou. Quando o homem pecou, o tempo entrou em operação. O tempo entrou em operação. Lembrem-se que o sol foi feito, não é? Mas os dias eram eternos. E o sol só começou a entrar em operação depois que o homem caiu. Aí o tempo começou a existir. Aí a Terra começou, não é, a girar em torno dela mesma, em torno do Sol, e foram contados dias e anos, movimentos de rotação e translação. Porque antes disso, antes do Sol, a luz que iluminava a Terra era houve luz, haja luz e houve luz. Era essa luz que iluminava a Terra. Não havia noite, eram tardes e manhãs. Lembram de Gênesis? Não havia. Ele não diz em Gênesis, quando o período era eterno, que haviam tardes e manhãs e noites. Perceberam? Só aconteceu depois da queda. Aí ele separa dia e noite. Mas antes eram tardes e manhãs, tardes e manhãs. Foi o primeiro dia, tardes e manhãs. Assim foi o período eterno antes da queda. Então nós estamos vivendo hoje a eternidade presente. E ela termina, essa eternidade presente, ela vai realmente terminar, não é? Quando a Jerusalém celestial estiver na terra e o tempo não for mais contado, no final do milênio, depois do juízo final, tá? Mas não é assunto para a gente discutir agora. Né? Então, gente, como é que a gente consegue criar? Eu tinha anotado uns dados aqui, não é? Dizendo o seguinte: os vivos em Cristo são transformados. Não é? A gente aprende isso de 1 Tessalonicenses, num abrir e piscar de olhos. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51. Todos na nuvem, que é o que está escrito, ouvem uma voz do Senhor, imaginem, dizendo o seguinte: olha só, pessoal, vamos subir rapidinho para Nova Jerusalém, vamos rapidinho para as bodas, porque as bodas estão prontas e os anjos estão preparados para entregar os galardões para vocês. Ah, mais uma coisa, igreja, assim que a gente se casar, deixem os galardões que vocês receberam nas moradas, aquelas moradas, né, que está escrito lá em João 14, e se encontrem comigo lá na porta da cidade. Porque a gente tem que descer correndo lá para o Armagedon, não é? Porque o 6º anjo acabou de derramar sua taça sobre o rio Eufrates, e aí a coisa vai ficar preta. Ou talvez fosse melhor fazer tudo isso nas nuvens, e de lá mesmo a gente corre para o Esdraelon, para o Armagedon. Ou seja, gente, vamos botar o pé no chão, vamos botar o pé no chão. Sabe, tem um período, Deus está separando, a igreja vai... Quer dizer, desculpem a brincadeira que eu estou fazendo, mas só foi tão somente para efeito didático, né? Se é para passar pela grande tribulação, responda assim: qual é o propósito do arrebatamento? Para que arrebatar a igreja? Não arrebata. Ora, o arrebatamento da igreja
né? A crise entende isso muito bem. É um presente. O arrebatamento da igreja é um presente do Senhor à sua noiva. Presente, gente. Uma forma de carinho, de proteção, de zelo. É uma forma do Senhor mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, daqueles que servem e daqueles que não servem. Se o arrebatamento não for antes da grande tribulação, basta a igreja permanecer na terra. Os que vêm da grande tribulação de Apocalipse 7 se unirem ao corpo da igreja. Ou seja, quando o Senhor voltasse para destruir, não é, a tríade do mal no Armagedon, quer dizer, o Satanás, a besta, não é, e o falso profeta, viria com as almas dos salvos que encontrariam com seus corpos a serem transformados em corpos de glória. E depois todos se encontrariam em Jerusalém para o julgamento das nações. Veja, então eu estou falando isso tudo por quê? Porque é nítido que serão provados os que habitam sobre a terra. Ele não está falando de nós. Os que habitam sobre a terra. Se o Senhor quisesse nos guardar em bunkers, nós não estaríamos sobre a terra, estaríamos debaixo. Então, veja, se a igreja será guardada da provação, é evidente que ela não estará na terra. Então, particularmente eu, não é, e eu procuro ensinar isso, né, não aceito de maneira alguma após, não é, o arrebatamento pós-tribulacional. Né? Eu vou continuar aqui e quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero falar rapidamente sobre a questão da vigilância. Rubens. Oi? Antes de você partir para a segunda etapa, eu achei interessante que no próprio versículo, né, do Apocalipse 3, ele segue no versículo 12 e já dá uma certa pista de que, de fato, a gente não vai ficar, né? Por exemplo, ó, ele fala lá no 10, né? Porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, isso já é uma forma de dizer que a gente não vai estar aqui. Sim. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, ele muda de contexto. Aí ele diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz, ao vencedor, aí está lá o galardão, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça. E é interessante porque é literalmente um complemento de Tessalonicenses. Porque de fato, uma direção completamente, são dois lugares que ele está contestando. Sim, o céu e a terra. Exatamente isso, está bem claro. Está bem claro. Está bem claro, exatamente. Eu acho que há uma questão também aí, um pouco de medo, né? Porque quando você afirma, né, pela fé, claro, porque a gente só sabe que está salvo pela fé, pelo amor em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, mas quando a gente afirma que a igreja não vai ficar, fica parecendo uma petulância da nossa parte. Mas Jesus fala que o objetivo da igreja é o ide. E vai ter um tempo que a gente não tem mais o que dizer, porque já foi dito. Então, o papel da igreja também vai cessar. Não tenha dúvida. Agora, não tem aquela coisa da petulância, sabe, Cris? Porque a verdade é a seguinte, a gente está indo e pregando o evangelho, e nós fomos chamados de corpo de Cristo e de noiva, sabe? Ou seja, a noiva se junta ao noivo e o corpo se junta ao cabeça, a visão é a mesma. Há um momento que está separado, né, vamos dizer assim, juntos espiritualmente, e há um momento que isso vai se dar na plenitude, né? Na verdade, é igual o casamento judeu. Eu vejo. Judeu, olha só. É a noiva que vai ter casamento, gente. É nós que vai ter que casar. Mas olha como é que é a imagem do casamento israelita, não é? Você primeiro é prometida, depois você fica noiva, e depois existe o casamento. E no casamento, ambos se tornam um.
É isso que precisa se configurar espiritualmente e que foi prefigurado até na cultura judaica e como era o casamento antigamente, não é? Nos moldes do Antigo Testamento. Então, o que nos aguarda não é ficar debaixo de bunkers, né? O que nos aguarda são as bodas. Chegou um momento em que nós vamos nos unir ao cabeça e nós vamos, né? Nós somos a noiva e precisamos do noivo, e o noivo da noiva. Isso é espiritual e vai se cumprir. Percebe? Uma outra pergunta que eu descobri ontem, que a Israel Paline, a Aline estava dando uma entrevista e ela estava falando do casamento dela. E eu não sabia dessa informação que ela colocou. Ela disse que o casamento judaico, só a mulher usa aliança. E aí ela fez um acordo lá para o marido dela usar. E aí, na minha cabeça, eu fiquei pensando sobre isso. A aliança que Jesus fez com a noiva. Né? Essa aliança que é só a gente que carrega. De compromisso. Porque ele já é comprometido pela palavra. Isso é profundo. Eu nunca soube disso, não. No casamento judaico, na verdade, pode ser com ela. Depende também da mas ele é ortodoxo. A orientação judaica, tá? Entre os conservadores, entre os reformistas, né, vamos dizer assim, não é? E os menos tradicionais, você coloca aliança, tá? Você coloca. Agora, pode haver realmente dentro da ortodoxia ou da ultra-ortodoxia judaica alguma coisa assim que tem sentido, faz até sentido, na verdade, não é? Você nota que, primeiro, a circuncisão foi uma aliança, e uma aliança baseada no sangue. Então, era o sangue do homem representando, vamos dizer assim, aquele que tem aliança com ele, e um sangue na cruz. Porque se é uma aliança de sangue, eu podia perguntar por que eu só estou derramando sangue e aquele que fez aliança comigo não derramou? Derramou sim. Vamos lá. Gente, oi? Que maravilha. Falar sobre a vigilância é muito importante, eu vou explicar por quê, não é? Para a gente acabar esse tema do arrebatamento pré-tribulacional, né? A pergunta é bem simples. Se a igreja estiver passando pela grande tribulação, vou jogar o contrário, do que ela deverá vigiar? Até conversei com o Flávio na semana passada um pouco sobre isso. E eu tinha escrito sobre isso. A pergunta é muito simples. Eu queria que algum não é, tribulacionista me dissesse, se você está passando pela grande tribulação, não é? Imagina o seguinte, a tua casa está caindo aos pedaços, caiu bomba, entendeu? Você mora na faixa de Gaza, não é? E ali, sabe, está sendo tudo destruído, e chega alguém para você e diz assim, vigia, viu, cara? O cara vai chegar para você e vai dizer, vigiar? Já acabou tudo, não restou mais nada. Você vigia para evitar que alguma coisa importante, de ruim, aconteça na tua vida. Então, preste atenção, se ela estiver passando pelo domínio da besta, do falso profeta, quais são os cuidados que a igreja vai ter que ter? Em resumo, você vai vigiar sobre algo para que o pior não te aconteça. Se o pior já aconteceu, adeus. Vamos dar uma lida, vamos abrir a palavra em Mateus. Isso tem a ver com ladrão. Exato. A gente vigia a tranca para o ladrão não entrar, mas se fica uma bomba em cima da casa, não tem o que fazer. Arrumei alguém que vai dividir, porque está exatamente aqui que eu tive que anotar esse item sobre o ladrão, né? E não é um texto só que aparece sobre isso. Vamos abrir em Mateus 24, a partir do 42, tá, gente? Mateus 24, a partir do 42. Mateus 24, a partir do 42, ele diz assim... Portanto, né, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que não penseis. Então, esse texto é uma exortação à vigilância, quando Jesus, na verdade... No texto anterior, ele compara os dias de Noé à sua vinda. Nós vimos isso na aula passada. Então, veja só, ele nos chama a atenção para estarmos ligados,
apercebidos, de olho nas coisas espirituais, santificando as nossas vidas. Por quê? Porque ele vai voltar numa hora em que as pessoas vão poder estar fazendo cálculos mirabolantes, não é, da volta dele, equações sobre a sua volta. Então, o contexto que vem logo depois, que se chama aqui de parábola dos dois servos, o Senhor introduz a essa questão da vigilância duas qualidades importantes, que são a fidelidade e a prudência. Nesse textozinho que está logo abaixo aí, do 45 ao 51. O que acontece nesse texto? Ele diz que vai confiar seus bens ao servo fiel e prudente, para dar sustento à sua casa. Para esse, o Senhor vai confiar os bens. Mas se o servo pensar que o Senhor está demorando e começar a espancar os seus conservos e se embriagar com os ímpios, de repente o Senhor aparecerá e vai lhe dar sorte com os hipócritas. É o que está escrito aqui. E a parábola conclui que esse camarada vai ser lançado no inferno. Ora, o pai de família, gente, não sabe quando vem o ladrão. Se ele soubesse, ele ia ficar preparado para aquele momento sentado igual aqueles filmes assim, né, com aquelas casas antigas de faroeste, o cara quando sabe que os caras vêm roubar o que é dele, ele senta lá, bota a cadeira, pega aquele rifle dele, não é? Tá com um fuzil armado e se chegar o pessoal, ele vai tacar bala. Mas se ele não sabe a hora, mas tem certeza que ele virá, ele vai tomar as providências. Ele vai pedir à família para dormir na casa da sogra, ele vai esconder os objetos de valor, vai enterrar, vai instalar câmeras em volta da casa dele, vai colocar trancas especiais na porta de casa. Ou vocês acham que ele vai brincar de amarelinha com as crianças, né? Vai caçar borboleta, deixar as joias que ele tem expostas e vai escancarar as portas? A parábola das 10 virgens é outra parábola que está em Mateus 25. Nota como é que esse trecho de Mateus, ele vem direto falando, exortando a questão da vigilância. Todos nós conhecemos essa questão das 10 virgens, não é? Trata-se de 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, 5 insensatas, não é verdade? Que não levaram azeite consigo, e 5 prudentes que levaram azeite. Como o noivo estava demorando, todas acabaram dormindo, até que se ouviu uma voz de que o noivo se aproximava. Então elas acordaram e prepararam suas lâmpadas, mas nem todas tinham azeite para tal. As insensatas pedem azeite às prudentes, que temendo que pudesse faltar-lhes, aconselharam aquelas que fossem ao mercado comprar. No entanto, enquanto as insensatas correram para comprar azeite, o noivo chegou e somente as prudentes puderam entrar com ele para as bodas. Meu Deus, para as bodas. Quando as outras chegaram... E fechou a porta. E fechou a porta, não é? Não foi a arca, não foi assim? Não é? Quando as outras chegaram e pediu para que a porta fosse aberta, exatamente como aqueles que morreram no dilúvio, o noivo respondeu: não vos conheço. E a parábola termina com um alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. A parábola, de forma inequívoca, ela ainda menciona as bodas, que, né, a gente está rindo aqui falando das bodas. Por quê? Porque enquanto a terra estiver vivenciando a grande tribulação, a igreja estará desfrutando das núpcias. Essa parábola simplesmente não se encaixa em arrebatamento pós-tribulacional. Se a igreja participar da grande tribulação, pode pegar esse trecho da parábola das 10 virgens e jogar fora, rasgar, porque ela não serve de nada. Simplesmente não serve de nada. Não se encaixa em contexto nenhum. A semelhança da parábola de Mateus 24, aqui, 32 a 44, que a gente estava lendo, né, que começa, né, falando da exortação à vigilância, a gente conhece muito bem a parábola da figueira. A parábola da figueira, que está lá em Marcos 13, de 28 a 37, ela também exorta a vigilância, para que a gente esteja sobre aviso, né? Sabe, para que a gente... Oi, Val.
para que a gente esteja de sobreaviso, com foco em uma vinda inesperada do Senhor. Ora, se a igreja estiver no meio da grande tribulação, a volta do Senhor será mais do que esperada e não inesperada. É semelhante à parábola das virgens, é a mesma coisa. Estai, pois, de sobreaviso, diz, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, não é? Se de manhã e tudo mais. Ele diz para todos, vigiai. Agora eu digo, e sobre o que deve estar a nossa vigilância, se não sobre a nossa condição espiritual? Essa é a vigilância. E ele diz, como a gente aprende em Marcos 13, mas a respeito daquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, né? Senão o Pai sabe. Aí ele vem e diz, estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Que tempo? O tempo quando você estiver na tribulação e Jesus voltar? Ali vai se saber o tempo. Ali é só contar no relógio. É o tempo em que a igreja vai ser arrebatada. É esse o tempo que você não sabe, não é? É como um homem que, ausentando-se do país, como diz a parábola, deixa a sua casa, dá autoridade aos servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Ele fala claramente, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Você não sabe a hora. O dono da casa, tudo que você sabe é que ele vem. Então, cara, olha só, arruma a casinha, limpa o banheiro, dá uma arrumada na cama, troca o lençol, né? Bota a roupa na máquina, sabe? Chama a faxineira, entendeu? E eu estou falando disso do nosso interior, né? Ou seja, santifica, deixa onde tiver, pede ao Espírito Santo para mostrar onde é que não está legal. Senhor, me mostra, porque eu quero estar inteiro, começa pelos meus ouvidos, para eu ouvir o toque da trombeta, para que meus ouvidos espirituais estejam, né, acessíveis, sensíveis, né, à voz do Espírito, e aí as coisas vão acontecer. No mesmo contexto, só para terminar, no mesmo contexto da parábola da figueira, Lucas diz o seguinte, prestem atenção, está em Lucas 21, esse pedaço, diz assim, e olhai por vós, olha que coisa tremenda. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Gente, é mais claro do que isso, é impossível. O que ele está falando aqui é o seguinte, larga o mundo, se você ainda tem resquícios do mundo, esquece, é isso que ele diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aí ele termina e diz, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E para terminar, foi o que nós estudamos na aula passada, na igreja de Sardes, não é? Na igreja de Sardes, né? Para Sardes, o Senhor avisou muito claro, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, esse não é um alerta somente a Sardes, mas a toda a igreja. Não é? Você tirando Filadélfia, como eu falei, tirando Esmirna, não é? Você sabe que são igrejas onde só foram ressaltadas virtudes dessas igrejas, ok? Na verdade, todas as outras, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, precisou de arrependimento. Isso ficou muito claro. Ou seja, o que ele falou para Sardes é uma exortação à nossa santificação. Pois sem santificação ninguém vai ver o Senhor, ok? E a ideia, né, Cris, de ladrão ou desconhecimento sobre a sua vinda é a mesma de tudo que eu falei até agora. O Senhor não se cansa de nos exortar a não negligenciarmos tão grande salvação, que é isso que o diabo faz e é assim que ele trabalha.
É na base do que tem. Pode ir. Vai na boate. Só amanhã. É um pessoalzinho que vem, sabe? E vai descarregando, e daqui a pouco a tua boca já começa a falar coisas que não estão legais, e daqui a pouco, sabe? E aquilo vai de uma maneira subliminar, entrando na tua mente. E os jovens, se a gente, né? Quem trabalha com jovens, a Cris sabe muito bem a loucura que está acontecendo dentro das igrejas hoje, exatamente porque o jovem olha e ele se sente mal com os jovens do mundo, ele se sente numa discrepância muito grande. Por que os jovens do mundo fazem isso e nós não podemos? Isso é legalismo? Isso é isso, isso é aquilo? Gente, a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar, do que a gente pode imaginar. Quem aqui não tem filho em idade, daqui a pouco tem neto pequeno que está crescendo, a coisa é muito, muito séria, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e uma coisa que ele não está é para brincadeira. O diabo sabe exatamente que vai ficar preso 1000 anos, ele sabe que vai tentar arrebentar na grande tribulação, ele sabe que vai ser preso por 1000 anos, e depois ele sabe tudo, não tem jeito, porque ele é um escravo, gente. Ele vai fazer aquilo que o Senhor determinou que ele vai fazer e fim de papo, não é? Agora, se você dá direito legal a ele de ter a tua vida, aí o que o Senhor vai fazer? O Senhor está falando aqui, não é? O tempo todo, então, sobre essa questão da vigilância, eu vou fechar com o seguinte: a vigilância é necessária para que nós não nos desviemos da sua palavra e do seu espírito. E que a gente possa ouvir o som da trombeta de Deus. Ninguém vai ouvir o som do chofar, né, do toque da trombeta, estando no meio de angústias e tribulações. Lembram daquela passagem de Elias, quando saiu fugido de Jezabel? O Senhor está no fogo, o Senhor está no terremoto, o Senhor está na ventania. Não. Aí ele foi lá fora. Ô Elias, vem cá, vem aqui para fora que eu vou falar contigo. Aquela voz suave. Entendeu? Ou seja, uma igreja no meio da tribulação não está respirando, é bomba nuclear, é arma biológica, não sei mais o que, não quero nem saber a loucura que não vai ser no meio de uma grande tribulação. São os 3 piores anos e meio da história da humanidade, gente. Não é verdade? Então, nós não vamos passar por isso, em nome de Jesus, né? Nós acompanhamos o Espírito Santo. A igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai, a igreja passa pelas bodas e galardões, e quem ficar na terra vai passar pela grande tribulação. O Senhor é tão misericordioso, que ainda nos 3 primeiros anos e meio, ou seja, na primeira metade da última semana de Daniel, ele ainda escolhe um grupo selado para fazer com que os que ficaram ainda tenham uma chance, não é? De poderem ser resgatados a um preço muito maior. Tenho falado sobre isso aqui, mas ele ainda pela misericórdia, não é? Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, nós sabemos disso. Rubens. Fala. Tem um versículo, né, de Coríntios que, assim, também fala sobre essa questão e que ajuda a gente a entender toda essa parte, né? Que primeiro fala, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. E aí ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, isso é a forma que eu entendo, diante dessa questão da visão dos cuidados, né, dele sobre a igreja, que de alguma forma a gente já suporta algumas coisas que são difíceis. A gente não está vivendo o mar de rosas. Exatamente. Nenhum cristão não é perseguido, nenhum cristão que se posiciona diferente na sociedade não sofre retaliação. Então, a gente, de fato, vive dias como os ímpios, dias difíceis. É claro que a gente tem muito escape, muito livramento, muito milagre, que é a diferenciação de fato, mas aqui diz, né, que ele, que
a gente vai suportar, mas de alguma maneira, tá vendo? Tem essa coisa desse cuidado que tira a gente no limite. Tem um limite. Mas olha só que coisa tremenda. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo dias difíceis, vamos viver mais ainda durante um tempo, e isso se encaixa perfeitamente no princípio das dores, que está no início de Mateus 24. Segunda coisa para corroborar com o que você está falando. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente, se ele não tivesse vencido o mundo, nós não seríamos arrebatados, ele não teria céu, tá entendendo? Mas ele venceu o mundo exatamente para dizer, mundo, príncipe desse mundo, está nesse mundo, jaz, né? O mundo jaz no maligno, mas nós não, nós somos do Senhor. Nós vamos voltar para casa, gente, entenda isso. Depois é outra história e tal, vamos vir para cá e tem a eternidade, nós vamos estudar isso lá na frente. Mas no mundo tereis aflição. E você conhece algum cristão, algum irmão em Cristo que não esteja passando por tribulação, menor ou maior? Eu não conheço um. Né? Eu conheço um irmão que chegou para mim e falou assim, se você conhecer algum irmão que não esteja passando por alguma dificuldade, né, Flávio? Tem alguma coisa errada com ele. Qual é o crente? Eu costumo dizer que se o nosso nome não está nas portas do inferno como perseguidos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Gente, vamos passar para Apocalipse 4. Daqui a pouco pode ter os tais 10 minutos, a gente continua, mas eu tenho que começar com 4. Vamos nós? Flávio, fala. Rubem. Deixa eu... Jurema? Deixa o Flávio perguntar, que ele tinha levantado a mão, já vou para você. Adel. Quem tá, Nelson, fala? Rubens, olha, no meu entendimento, esse Apocalipse 3:10 que você acaba de ler, eu vejo ele como o divisor de águas da igreja e do início da tribulação. Perfeito. Ali a igreja sobe e a tribulação começa. Essa visão eu aceito, porque é como se nós fôssemos Filadélfia. É isso que você está falando. Então, isso. Filadélfia sobe, e aí ela é guardada da tribulação, e o mundo passa pela grande tribulação. Entendeu? Então, é um divisor de águas, sim. É como se nós, ou seja, é como se toda a igreja a ser arrebatada fosse Filadélfia. Então, é um divisor de águas. É verdade. Perfeito. Fala, Flávio. Se você avançar um pouquinho, eu só queria levantar uma dúvida, né? Nós estamos falando de Mateus 24, voltamos a falar um pouquinho de Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos. Essa questão do nem o filho, você acha que ela se estabelece hoje no céu ou é só quando ele estava aqui na Terra que ele não sabia? A gente já pensou, eu já meditei muito sobre isso, eu tenho certeza, assim, no meu espírito, que é quando ele estava na Terra, ele se colocando como homem. Veja só, Jesus, quando estava na Terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Aqui ele se coloca como 100% homem, ele se coloca misturado, né, a respeito daquele dia e hora, ou seja, ele está se colocando como a igreja, ele está se colocando como cabeça, mas ele está dizendo, ninguém sabe, o Pai sabe, não é? Mas é óbvio, né? Por quê? Porque ele abriu mão de todos das suas prerrogativas de Deus quando veio à Terra, Flávio. Ele abriu mão, ele deixou com o Pai. Agora, sem sombra de dúvida, hoje, em glória, ele sabe perfeitamente como o Espírito Santo sabe, como o Pai sabe, não tenha dúvida. Então, para mim, aqui, é para a gente ver realmente a humildade do Senhor se colocando como homem, 100% homem, embora a carne dele não fosse factível de pecado, ou seja, como se fala na teologia, era impecável, né? Como um terno bem passado, ele era impecável, embora alguns dizem, não, que ele podia ter caído. Não, o Senhor não é tentado, nunca foi tentado e não se deixa tentar, não é verdade? Senão, quando o diabo levou ele lá para tentação, porque para mim não é tentação, era uma provação, ele ia falar, para, Satanás, eu não quero, entendeu, e tal, seria uma loucura. E não é isso que a gente conhece perfeitamente, tá ok? Tá? Então, para mim, é a mesma... Oi? Também concordo dessa maneira, né? É a mesma coisa.
filho do homem, ele falou filho do homem. Filho do homem, é caráter humano dele, exatamente. Nota que quando ele está no Getsemane, ele diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando ele diz afasta de mim esse cálice, ele é homem ali naquele momento, olha que loucura. Ele está falando como homem, mas logo depois o caráter divino entra e sobressai ao humano. Ele diz, mas não seja feito como eu quero. Imagina se fosse o contrário. Pai, não seja feito como eu quero, entendeu? Ah, Senhor, mas livra-me desse cálice. Ih, caramba, a coisa ia ficar preta para nós. Mas foi o contrário, foi o lado humano dele que se manifestou e depois o lado divino prevaleceu. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. É porque ele era 100% homem e 100% Deus. Amém. Ju, fala, Ju. Cadê a Jurema? Cadê a Jurema? Jurema, microfone. Tem que... Davi levantou a mão aí, Davi. Ó. Davi, fala, Davi. É o seguinte, porque não és frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quando ele fala, ele está se referindo a quem? Não são aos cristãos? Olha só, ele tá falando, quando ele escreve isso, ele escreve para Laodiceia. Ele está escrevendo para uma igreja. Para uma igreja. É uma igreja. Então ele está falando de uma condição. Muita gente, a maioria, entende isso como uma condição espiritual. Por quê? Mas ele não está recriminando o frio. Veja só, ele recrimina o morno, né? É acomodado. É a pessoa acomodada. Essa é uma visão que eu, por exemplo, aceito perfeitamente. É aquele cara acomodado, negligente. E esse não vai passar pela grande tribulação? Bom, se o cara ficar assim, sim, mas ele exorta os mornos. Então, o que ele fala para a igreja? Uma parte da igreja vai passar pela grande tribulação, são aqueles mornos, são os mornos. Então não faz parte da igreja, é isso que eu estou falando, porque ele separa joio de trigo. Porque ele está se referindo à igreja. Não, ele está querendo exatamente que você deixe de ser morno para ele não te vomitar da boca. Se você permanecer morno, ele vomita você da boca. Mas o que ele diz para você? Aconselho-te que de mim compre vestes brancas para que te santifiques, para que seja coberta a vergonha da tua nudez, ouro para que te purifiques e colírio para ungires os teus olhos. Então, se você toma essa atitude para ser quente, na realidade, você não vai passar, você vai subir com o Senhor. Agora, se você falar, eu vou continuar como está, você está lascado, você fica. Entendeu? Eu entendo como sendo um crente que não está muito preocupado em produzir os frutos do Espírito, então, crente acomodado, um crente que ainda muitas coisas do mundo estão nele, e esse crente, eu acho que esse é um crente morno, que talvez passe pela tribulação e tenha uma nova chance de se converter. Pode ser, Davi, eu não sei, pode ser que sim, mas o Senhor não está, ele está à procura que os mornos se convertam verdadeiramente. Assim como ele falou para Pedro. O que ele está dizendo aqui claramente para os mornos é o seguinte: não suporto vocês. Vocês me adoram, no dia seguinte estão na farra, vocês são acomodados, vocês são negligentes, vocês não me buscam. Enfim, eu sei lá o que pode ser essa condição de mornidão. Isso não agrada o Senhor. Não é? Ou você está... É por isso que a Bíblia fala, não extingais o Espírito. Não é isso? 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito. Se você deixar extinguir o Espírito, você um dia aceitou o Senhor, a graça do Senhor está sobre você, mas você não... Por isso é que eu digo, se você não santifica a tua vida e não busca a cada dia ficar mais parecido com o caráter de Jesus... Então, será que houve verdadeiramente conversão? Essa é a dúvida teológica. Como é que uma pessoa que diz que aceitou Jesus não busca cada vez mais ser parecida com Jesus? Como que uma pessoa glorifica a Deus se ela continua nessa condição de mornidão?
Aí você pode chegar e falar que é um crente que não vai subir, e eu posso chegar para você e dizer, mas eu não acho nem crente. Eu não acho nem crente. Porque quem está inscrito no livro da vida ou não, Davi, eu não sei, Deus o sabe. Percebe? Deus o sabe. Você pode olhar uma pessoa cheia do Espírito, que na tua visão é cheia do Espírito, que parece que profetiza e fala em mistérios e sei lá o quê, um monte de coisa. E você não sabe se atrás da vida dela, ela fofoca o tempo inteiro. Aí você subiu, vamos supor, estou inventando uma história, você diz assim, mas cadê a irmãzinha? A irmãzinha que era tão dedicada ao Senhor, se consagrava, jejuava, orava, não subiu. E agora? Não é? E ela não era morna, ela era fofoqueira. E aí, meu irmão, eu não sei o que responder, entendeu? Maledicente. Oi? Maledicente. Maledicente, exatamente. Gente, vamos fazer uma coisa? Faltam 4... Oi? Faltam 4 minutos. Eu não tô... Desculpa. Também está fazendo um alerta para poder a pessoa sair desse marasmo espiritual que ele está vivendo, né? Que ele diz assim, estou a ponto. Então, assim, olha, tem tempo, né? Tem tempo de você mudar, né? Tem tempo de você, né, sair desse marasmo, sair dessa ação que você não ouve mais, você não vai nem para frente nem para trás. Não, acho que está bom, você acha que está bom a forma que você está vivendo, a forma que você está me servindo. A gente esquece, né, que a gente fazendo tudo que ele manda, a gente é servo negligente, né? A gente não é um servo perfeito se a gente só fizer o que manda. Então o morno, ele está abaixo disso daí, mas ele está achando que está tudo bem, ele está achando que o nome dele está no céu, né? Ele está na igreja sentado, né? Salvo, né? Sentado, o SS, sentado, salvo, né? E achando que está tudo bem. Né? Ele não precisa mais pregar a palavra, ele acha que não precisa mais buscar, não precisa mais orar, o nome dele já está escrito no livro da vida, então ele está lá, né, em banho-maria, né, deixando a vida quase levar ele, igual o Zeca Pagodinho, né, e vamos indo, né, esquecendo do compromisso, esquecendo das coisas de Deus, esquecendo do amor ao próximo, da palavra, da evangelização, né, da paixão pelas almas, né, então é só... Né? Indo, quando ele vai, quando pode, ele faz, né? Não, está tudo bem. Assim, esse não é morno, esse é frio. Oi? Não é frio, não. O frio quase esse não é morno, esse é frio, já gelou, já congelou. Não, esse é morno, não é frio, não. Frio, o cara que... O frio, vou te dizer de próprio exemplo, só para terminar, para não atrapalhar muito. O frio é meu filho hoje. Ele esfriou na fé, não está no evangelho, então ele está frio, nem vai à igreja, vai de vez em quando, esse é o frio. Vamos lá, gente, Apocalipse capítulo 4, vamos ver se a gente consegue, né? Tá cansando? Pessoal, vocês estão cansados? Se alguém estiver cansado, avisem, na boa, eu recebo isso com maior, sabe, às vezes a gente vai falando, eu era para ter começado a aula um pouco antes, mas a aula foi desenvolvendo, né? Não tem como a gente ser tão cartesiano assim, né? Mas vamos lá. Mas quando você estiver cansando, Rubens, vamos parar, porque a cabeça não aguenta mais. Capítulo 4 de Apocalipse começa assim. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Gente... eu quero dizer uma coisa para vocês, antes da gente começar a desenvolver o 4º capítulo de Apocalipse. Né? O Senhor é tão tremendo, tão maravilhoso. Vocês notem, né? Vocês notem que nós estudamos no capítulo 1 de Apocalipse aquela visão, não é, do Senhor em glória. Não é isso? Cabelos como lã de fogo, olhos como chama, não é? Pés reluzentes, né, e tudo mais, sabe, cingido e tal, é uma visão do Senhor. Ou seja, o Senhor fez questão, a partir do livro do Apocalipse, é o único livro, não é? Em Daniel também, no capítulo 7, ele fala um pouco, mas que começa a relatar assim, olha, gente, vocês estão acostumados a me ver com aquele cabelo comprido, né? E aquelas roupas, ou então com as marcas nas minhas mãos, e, enfim, como eu vim para salvar o mundo. É a visão que a gente costuma ter de Cristo. É difícil você falar com um irmão que tenha a visão, na realidade, não é?
do Cristo glorificado, não. Quando se fala, porque Jesus, você pensa logo em Jesus na cruz, a imagem, né? Isso é uma coisa normal. Então, quando ele ensina para a gente um pouquinho, e agora, a partir do capítulo 4, a gente tem uma visão do trono. Olha que Deus maravilhoso, e agora do trono a gente vai ter uma visão do Pai. Então, antes tivemos do Filho, agora a gente vai ter uma visão do Pai. Isso tudo, na minha maneira de ver, é o amor do Senhor, mostrando como Cristo é, mostrando como Deus é, como o Pai é. Tá? Então, depois dessas coisas, eu expliquei isso, inclusive, na aula passada. Que coisas? Isso não é como é que eu vou falar? Um artifício literário para a gente se localizar no livro. Não. Depois dessas coisas é depois do tempo da igreja. Então, peguem o gráfico, vamos lá de novo. Vou dar uma olhadinha só para a gente facilitar aqui naquele famoso gráfico, né? Tá aí o gráfico, vocês estão vendo? Olha lá. Depois, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, não é? Pentecostes aqui em cima, lado esquerdo, e vem até a seta que sobe, né? Que é a seta do arrebatamento. Então, esse período entre o Pentecostes, entre essa seta que desce e a seta que sobe, é o período da igreja. Então, aqui nós estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia, não é? Eu creio que vocês vão ouvir tanto eu falar sobre isso que vocês vão poder ensinar e decorar isso. Então, quando ele diz, sobe aqui, porque depois vou mostrar as coisas que vão acontecer, o Senhor está dizendo o seguinte, João, olha aqui nessa seta, ó, sobe aqui, que eu vou mostrar tudo que vai acontecer daqui para frente para você. Agora eu vou mostrar tudo. Vou mostrar as coisas que em breve devem acontecer. É isso que ele está falando aqui. Ok, gente? Então, para vocês terem uma ideia, ele diz assim, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, não é? Prestem atenção. Aberta. Quando ele teve o primeiro arrebatamento, vamos só dar asa à imaginação. Ele viu aquela imagem do candelabro, viu aquela imagem de Jesus no meio das igrejas, as sete estrelas, que são os 7 anjos e tal, papapá. Ou seja, ele estava tendo uma visão da igreja. Era uma visão na terra que ele estava tendo. Por isso a carta às 7 igrejas. Então ele tem aquela primeira visão, escreveu aos 7 anjos e agora o contexto muda. Entendeu? Gente, é assim. Davi, estou te chamando, primeiro eu te mostrei o que vai acontecer na terra. Aí você pegou, foi dormir, passou uma semana, eu te arrebatei de novo em espírito, te levei agora para o céu e disse assim para você, uma voz como ouvira falar comigo, uma voz dizendo assim, sobe aqui, Davi, que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Né? Ou seja, esse sobe aqui certamente está indicando o arrebatamento da igreja. Eu disse já em outras oportunidades que, na realidade, o arrebatamento não é um assunto que está explicitado no livro de Apocalipse. É um assunto escatológico, mas você não vê essa palavra da mesma forma que você encontra em outros contextos, como 1 Coríntios 15, como 1 Tessalonicenses 4 e por aí vai. Ok? Então, a gente precisa, dentro dessa visão pré-milenista, pré-tribulacionista que eu estou levando, futurista, né? É de futuro que eu estou falando, não é? Eu estou mostrando para vocês aqui que essa seta onde está escrito arrebatamento, em vermelhinho está lá apostasia, e eu expliquei na aula passada, significa o sobe aqui, que está no primeiro versículo, ok? Isso prefigura a subida da igreja. Eu quero que vocês entendam uma coisa, quando vocês lerem, hoje a gente vai mexer um pouquinho, dando tempo, em Ezequiel, Daniel e Isaías. Ezequiel, Daniel e Isaías tiveram visões do céu.
mas eles não foram arrebatados. Então, aquilo que Isaías, Daniel, não é? e Ezequiel viram do âmbito da terra. Por quê? Porque eles representam Israel. E Israel não é arrebatado. Quem é arrebatado é a igreja. Ele não disse Jacó sobe aqui, ele não disse Abraão sobe aqui, ele não disse Elias sobe aqui, ele não falou para o pessoal do Antigo Testamento, ele não falou Isaías sobe, ele não falou, né? Ele falou João sobe aqui. Então ele está falando para a Cris, está falando para o Flávio, está falando para a Jurema, está falando para a Rosângela, está falando para a Thelma, está falando para todos nós aqui, vamos junto com João. E eu quero que vocês entendam que para a gente entender esse capítulo 4 e o capítulo 5, é necessário a gente dar uma asa à imaginação, porque ele vai falar de, por exemplo, cores, a gente vai tentar mostrar isso aqui daqui a pouquinho, né? A gente vai ver que não são cores que nós conhecemos, fica complicado a gente explicar. Então, a gente tem que levar muito desses 2 capítulos pela fé. Vamos continuar aqui. Né? Diz assim, eu tinha perguntado no início, né, por que há interesse do Senhor, primeira coisa, em mostrar as coisas que em breve vão acontecer, que devem acontecer depois da igreja. Por que o Senhor quer que nós conheçamos o futuro? Simples, porque tem uma grande tribulação. E o Senhor não quer que ninguém vá para lá. E não quer que ninguém se perca. Simples, porque está escrito em Apocalipse 22:16, lá no último capítulo, que eu, Jesus, enviei meu anjo, não é? Para vos testificar essas coisas a favor das igrejas, da igreja. Então a preocupação, o zelo, o carinho que ele tem com a igreja é o tempo todo. É o tempo todo. E ele diz aqui, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, verso 2, e um assentado sobre o trono. Né? Olha só, como eu disse na aula anterior, esse foi o segundo arrebatamento de João, ok? Né? A primeira que ele teve foi uma visão, né? Uma visão da terra, agora ele está tendo uma visão do trono. Olha que loucura. E quando ele tem a visão do trono, ele tem a visão de alguém assentado no trono. Vocês podem imaginar? Às vezes a gente lê isso e não consegue imaginar, sabe, a loucura, entre aspas, não é que é a gente imaginar o arrebatamento de alguém, né, que de repente vê alguém no trono e ele sabia que aquele era Deus. Vejam só. E a gente vai começar agora, nós vamos abrir alguns trechos, eu vou pedir a vocês que abram comigo, porque se a gente não entender determinados versículos de João, de Isaías, Daniel e Ezequiel, não vamos entender o capítulo 4. Eu vou tentar ajudar, né, porque é um capítulo difícil, por incrível que pareça. Vamos lá. Abram a palavra em Isaías no capítulo 6. Não fechem Apocalipse 4, tragam aquelas reguinhas né, como é que chama aquilo, né? Aqueles divisores, né? Sabe, para facilitar. Eu quero que vocês abram em Isaías no capítulo 6, tá? A Cris está rindo. Isaías 6. Aí, ó. E a gente vai ver, nós vamos comparar versículos para a gente poder entender os versículos. Eu sempre tenho dito que o livro de Apocalipse é um livro de consumação. Para a gente entender o último livro, os 66, nós temos que entender os 65 anteriores, senão fica complicado, né? Perdão. Então, Isaías 6, a partir do versículo 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, isso foi lá por 742, aproximadamente, antes de Cristo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que coisa linda. E as orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Eu já estou falando dos seres viventes, depois a gente vai ver. Mas aqui ele fala de serafins. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo, em hebraico se fala, Kadosh, 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 Yehovah Tsevaot, Melok Kol Haaretz Kvodó. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E diz logo depois que as bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, esta foi uma visão de Isaías. E ele começa nessa visão falando que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vocês têm dúvida que é a mesma visão que João teve? Só que João está narrando, estando no céu, tendo sido arrebatado. Enquanto que Isaías está tendo uma revelação. O céu João se abriu. Tá em 4K. Oi? João está em 4K. É isso aí. João está em 4K e o outro ainda está no como é que é o nome? Como é que é, João Pedro? O mais antigo? Está no analógico, né? Mas é mais ou menos isso que a Cris falou. Chega no verso 3, diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, ou sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Caramba! Muita gente começa a falar, porque a esmeralda fala da aliança, e o jaspe fala da pureza, dependendo do jaspe, porque tem jaspe de várias cores, e o sardônio fala da ira de Deus, porque, gente, a minha opinião é a seguinte, eu não tenho nada contra esse tipo de interpretação, não é? Eu acho que é válido, só que eu acho que, na verdade, não é isso, o principal não é isso, o principal é a dificuldade que João teve para descrever o que ele estava vendo. Ele não estava tentando simbolizar nada. Ele estava tentando escrever, como eu digo, você não consegue imaginar uma cor que não exista. Só o teu espírito vai poder contemplar isso. Mas é algo entre o marrom e o verde. Não dá. Aquilo que você consegue imaginar, você consegue transformar em algo que os teus olhos, que as frequências do teu olho conseguem, a frequência do teu olho consegue ver. Percebe? Então ele é obrigado a usar. Não é? Ele é obrigado a usar os elementos que ele conhecia para poder descrever uma imagem incrível. Vocês querem ver uma coisa aqui? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá lá. Olha só que coisa aqui. Jaspe, tá vendo aí o jaspe em cima? E o sárdio embaixo. Esse jaspe não é o jaspe branco, porque jaspe tem de várias cores, né? Ou seja, umas são púrpuras, né? Tem jaspe que é azul, tem outros que são verdes, tem outras que são bronze, e tem outras que são claras como cristal. E a gente vai ver isso. E tem o sardônio, né? Que está embaixo, que é uma pedra, né, preciosa. Eu escrevi ali. O primeiro que tem dois tipos. Um se chama cornalina, né? Que é essa aí com a cor de carne. E o segundo se chama sárdio. Agora, vamos dar asas à imaginação, como eu falei, imaginando João escrevendo. Ele está olhando para o trono e está tentando falar, olha só, o negócio é o seguinte, rapaz, eu não sei como vou escrever isso, não. Aqui está escrito, né, o que estava no trono era na aparência. Olha só o que ele escreveu. Era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sárdio. E o arco, né? O arco, né? Eu vou tentar mostrar aqui. O arco era semelhante à esmeralda. Dá para ver? O de baixo é a esmeralda, o de cima é o berilo. Esse é o arco que estava sobre ele. Agora, vamos abrir a palavra lá em Ezequiel, que é fácil abrir, depois lá de Isaías 6. Abram a palavra em Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Tá? Ezequiel 1, versículo 28, o último versículo, não é? O último versículo de Ezequiel 1 diz assim: como o aspecto do arco que aparece
na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Olha só, esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então foi alguma coisa parecida com isso, não é? Como a gente lê em Ezequiel 28, que a gente lê exatamente escrito aqui, não é? No versículo 3, no final. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então, aquilo que ele mais pôde aproximar da cor que ele estava vendo, não é? Vamos na nossa limitação dizer, um tipo de verde. A gente não pode falar nada além disso, né? Mas não é fácil não o que João deve ter visto para poder, não é verdade? Passar para a gente essa imagem, não é? Aí, gente, agora nós vamos abrir a palavra mais à frente ainda e vamos para Daniel, no capítulo 7. Pouquinho mais à frente, Daniel, no capítulo 7. Muito bem. No capítulo 7 de Daniel, no versículo 9, está escrito assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, prestem atenção, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Olha o outro Daniel, coitado, tentando escrever. Daniel, eu te perdi aqui? Daniel 7, verso 9. Tá? Daniel 7, verso 9. Ok? E a gente pode ver aqui, né, que ele fala do ancião de dias. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque o ancião de dias não é o filho. O ancião de dias é o pai. E ele antes teve a visão do Cristo glorificado. Agora ele está tendo uma visão do trono do Pai. Por que você tem tanta certeza, Rubens, que é o ancião de dias? É o Pai e não é o Filho. É simples. Basta a gente olhar aqui no verso 13 de Daniel 7. Daniel 7, no verso 13, está escrito: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então o filho do homem é um, o ancião de dias é o outro. Quem é o filho do homem? É Cristo. Quem é o ancião de dias? É o Pai. Essa é uma expressão única que só aparece em Daniel, mas aqui você consegue ver as duas pessoas, ok? Vocês podem notar, aqui interessante, o seguinte: Daniel está relatando que Deus era branco como a neve, nesse jaspe dele. Daniel está escrevendo isso, não é? E João diz que parece jaspe. Então, eles estão tendo realmente a mesma visão, não é? A mesma visão. Com relação ao trono de Deus, e eu vou mostrar isso aqui, acho que eu mostrei para vocês, com relação ao trono de Deus, não é? No versículo 9, que eu acabei de ler, o que está escrito? O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Daniel 7, 9. Agora, o que na verdade, nós vemos João falando? Ele está falando de algo que parece meio afogueado com relação àquelas pedras que ele viu. Só com isso, vocês parem para pensar, o que vocês conseguem imaginar em relação aos versículos que a gente está lendo agora? Um troço meio branco de jaspe, que de repente se transforma numa outra cor meio amarronzada, com um tom de verde passando por cima, e as coisas meio afogueadas, porque aqui ele fala, não é? No final do verso 9 de Daniel 7, né? Ele diz aqui uma coisa interessante, ele diz assim: o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então ele está olhando para um trono que ali em volta parecia que estavam como se tivesse uma fogueira especial com coisas, com rodas. Eu quero que vocês guardem bem isso, que eu preciso explicar. O que são essas rodas, na verdade? Não é? Rodas.
Agora, prestem muita atenção no verso 4. Antes disso, eu quero ler uma coisa para vocês, a partir de Ezequiel. Voltem para Ezequiel. Voltem para Ezequiel. Eu não estou explicando os textos, eu estou lançando para a gente criar um contexto, tá? Não estou explicando. Eu quero agora que vocês abram Ezequiel no capítulo 1, de novo, e nós vamos ler um trecho a partir do versículo 15. Ezequiel 1, a partir do 15. Olha que coisa interessante. Eu pedi para vocês guardarem a expressão rodas. Vejam. Ezequiel 1, a partir do 15. Ao olhar para os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada uma delas. Olha a roda. O aspecto das rodas, olha a visão de Ezequiel. E a sua estrutura eram brilhantes como berilo. O berilo, aquele verde que eu mostrei antes ali, o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Olha o que Ezequiel está escrevendo. Aspecto de uma roda dentro da outra roda. Imaginem, isso é para nossa imaginação. Andando elas, ou seja, as rodas andavam. Podiam ir em 4 direções, olha que loucura, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, e não se viravam quando iam. Então, a posição da cabeça, do corpo desses seres era constante, para cá, para lá, para aqui, para lá, como se fosse um trilho de trem numa cruz, pá. É isso que ele está dizendo aqui. As suas cambotas eram altas e metiam medo. Nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos em redor. Olhos em redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes, também as rodas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia para ir para cima, para baixo, para o lado, para onde fosse. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Então, o espírito dos seres viventes estava naquelas rodas. Andando eles, andavam elas, parando eles, parando elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Vou continuar. Olha que loucura. Esse é um dos trechos mais difíceis da gente entender. Como é que você vai pregar sobre isso? Como é que você vai fazer uma exegese sobre isso? Se a gente não misturar isso tudo e entender que Deus está começando a revelar o trono dele, os mistérios do trono dele. Mas como é que pode? Quer dizer, tem um trono, a gente vai ver o restante do que está em volta, e de repente 4 seres viventes que a gente vai ver em Apocalipse aqui, mas que a gente já tinha sabido lá em Ezequiel como é que eram esses 4 seres viventes. Verso 4 de Apocalipse 4. Voltando. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Não é? Verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que eu já expliquei isso 2 vezes em aulas anteriores. Mas o que saía do trono? A gente está vendo um trono cheio de variação de cores, que não é constante, fogo ardente, não é? Fogo ardente, e de repente do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Imagens de João. Relâmpago, ele sabia o que é relâmpago, óbvio. Trovões, João sabia o que era trovões. E vozes, que ele não se atreve a explicar aqui. Mais para frente ele diz, voz como de trombeta, voz como de muitas águas. Olha os adjetivos que ele procura usar para tentar traduzir que voz é essa. Porque não é a minha voz, não é a voz de nenhum de nós humanos. É algo indescritível. É algo inefável que ele está assistindo aqui.
E quando a gente volta, olha só o que ele diz: do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos. Aí quando você volta para Ezequiel no capítulo 1, no verso 13 e 14, está escrito assim: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Espiem, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Olha, os relâmpagos que João viu foram os mesmos que Ezequiel viu. Saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Pode imaginar essa cena? O que ele está querendo dizer, João? A gente precisa dar asas, né? Como é que zigue-zagueavam a semelhança de relâmpago? Então ele imagina o relâmpago vem, some, vem outro em outra direção, vai para ali porque a gente não sabe a direção. Então ele está tentando comparar esse movimento desses 4 seres viventes, não é, com relâmpagos, e era de fogo. Gente, impossível. Impossível. Isso vai ficar por conta de cada um. Olha que coisa linda. Verso 6. Havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui ele está, estou lendo Apocalipse 4, verso 6, ele já está falando dos seres que eu falei em Ezequiel. Perceberam? E olha que coisa interessante que eu quero mostrar para vocês agora, que está em Êxodo 24, 10. Notem que no versículo 6 eu falei de um mar de vidro. Percebem? Mar de vidro. Agora, abram em Êxodo 24, versículo 10, perdão. Êxodo 24, versículo 10. Olha o que Moisés viu quando subiu no monte. Prestem atenção. E viram o Deus de Israel. Olha como é que é uma outra visão. E debaixo dos seus pés havia como uma pedra de safira. Olha, e como o parecer do céu na sua claridade. Esta é a mesma visão do mar de vidro que João teve. Então, João está tendo a imagem do mar de vidro, estando, na verdade, o quê? No nível do céu, porque ele foi arrebatado. Mas Moisés está vendo de baixo para cima. Ele não está na mesma dimensão de João. Então ele está vendo algo como se fosse o céu. E ele disse que aquilo era um mar de pedra de safira. Perceberam? Então, na verdade, olha como é que Deus vai mostrando para os servos dele a mesma visão, só que de âmbitos, só que de pontos de vista diferentes um do outro. Né? É incrível isso, ok? Agora a gente vai ler em Ezequiel 1, vamos voltar lá para Ezequiel 1, ok? Todo mundo abriu em Ezequiel 1? A partir do versículo 5, para a gente entender esses seres viventes aqui. Ezequiel 1, a partir do verso 5. Diz assim: do meio da nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa. Tinham a semelhança do homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a do bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Ou seja, todos os 4 tinham 4 faces diferentes. Imagina se fosse assim, né? Como é que é? Um cubo, né? Sem a parte de cima e de baixo, né? Viravam, né? Ou seja, assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidos cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo,
né? Lá em Isaías, nós vimos que 2 cobriam os pés, 2 cobriam as mãos, e com 2 eles voavam. É a mesma coisa, não é? Que Ezequiel está falando aqui. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Olha o carvão em brasa de novo. A semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Né? Olha que coisa tremenda. Aí ele fala, voltando então para Apocalipse 4, no verso 7, que é o que interessa, que a gente está estudando, Apocalipse. Olha como é que não dá para a gente estudar isso sem olhar Daniel, Ezequiel e Isaías. Verso 7 diz, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o touro, o boi, dependendo da versão, o terceiro animal, rosto de homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aí você vai pensar, será que a gente pode simbolizar isso? Não sei. Você pode dizer que o rosto de leão simboliza autoridade, você pode dizer que o rosto de touro significa força, poder. Você pode falar que o rosto de homem aponta para a sabedoria. E você pode falar que o rosto de águia fala de uma percepção espiritual perfeita. Isso tudo é possível você falar. Mas eu, particularmente, não sou tocado com isso. Percebem? Eu sou tocado realmente muito mais com as dificuldades. Eu acho que isso é texto que o Senhor nos ensina para botar o joelho no chão e falar, Senhor, me ensina, me explica, me dá uma visão realmente do que está escrito. Sabe? Essa é a visão que eu tenho hoje, na realidade. Essa é uma visão que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que deve haver irmãos, sabe, consagrados, irmãos que têm o dom, irmãos que Deus escolheu, sabe? Muitos que já foram arrebatados, a gente já teve... Quem acompanha isso, a Delson sabe do que eu estou falando, tem muito irmão que já foi arrebatado ao céu, ao inferno, entendeu? Eu creio em muitos eu não creio, mas a gente precisa, né, medir, realmente saber o que é de Deus, o que não é de Deus, não é? Mas essa é uma visão que a misericórdia e a benevolência e a graça de Deus está ensinando a cada um de nós para entender o quão maravilhoso é o trono de Deus. Verso 8 diz assim, Apocalipse 4:8. Os 4 animais tinham cada um, nós vimos isso, respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Exatamente a visão de Ezequiel. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Não é? A terra toda está cheia da sua glória. Ou o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É a mesma visão que Isaías teve do trono de Deus. Não é? Só que Isaías viu eles falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está toda cheia, da tua glória. E João viu os seres dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, como ele é definido no primeiro capítulo, tá, de Apocalipse. E então nós temos o final, versos 9, 10 e 11, que são apenas um complemento de louvor, de adoração, né? Que diz, e quando os animais davam glória, imagine essa cena, e quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são, ou seja, existem e foram criadas. Tá? Então, vocês notem que é impossível, né? A pessoa que está lendo assim, vamos estudar o Apocalipse. Aí chega no capítulo 1, a gente tem uma visão da glória, né, de Cristo. Depois você pega uma parte
não é? Que dá margem a várias formas de interpretação, que são as cartas às 7 igrejas. Legal. E, de repente, você entra na visão do trono de Deus que João teve quando foi arrebatado. Eu fico imaginando o desespero, entre aspas, de João, com o vocabulário que ele tinha na época, com o linguajar que tinha na época, para poder descrever. E nós só podemos nos reportar para dar algum suporte a esses textos de Ezequiel, de Daniel e de Isaías que eu li. Né? Pode ser que tenha um ou outro versículo isolado, mas basicamente são a mesma visão que João teve arrebatado, são visões que Ezequiel, Isaías e Daniel tiveram estando na terra, mostrando claramente as dificuldades para se descrever de maneira única o que é o trono de Deus, mesmo porque o trono de Deus não é algo, sabe, não é algo que é constante. O que dá para se notar de maneira clara é que as cores se transformam o tempo inteiro. Se eu fosse fazer uma redação sobre isso, o trono é verde. Não, o trono não é verde, o trono é tudo que é cor que você pode imaginar e deve piscar de todo jeito, e uma hora fica de uma cor, outra hora fica de outra cor, depende, vamos falar da asas aqui também, como eu falo, depende do humor do Senhor, depende da ira dele como está, de repente se ele está mais irado, fica mais amarronzado, se ele está mais, mais em paz, gente, estou brincando, tá? Estou usando palavras apenas, por favor, não é? E fica como jaspe, mais cristalino, mais tranquilo, não é? Então não é constante, não pensem vocês que a imagem, se nós formos arrebatados hoje ao trono do Senhor, nós vamos descrever outra coisa completamente diferente. Aí quando a gente olhar os 4 seres viventes, a gente vai falar, caramba, não, isso aqui não é um touro, como João viu, isso aqui é um outro animal, sei lá, tá entendendo? Nós temos um vocabulário mais evoluído, depois de 2000 anos, do que João. Então, de repente, a gente descreveria de outra forma. Mas o que importa para nós é que Deus está mostrando que ele é vivo, o Senhor é vivo, Cristo está vivo, não é? Ele está mostrando como é o trono, mostrando o que é a nossa casa, está se apresentando para a igreja em glória. Primeiro foi o Filho, e agora o Pai está se apresentando. E agora na semana que vem, quando entrar no capítulo 5, vai misturar os dois. Não é? Vai entrar o livro, entendeu? As coisas começam a se desenvolver. Então, cada vez mais, o Senhor vai se revelando através do Apocalipse, porque é um livro de revelação. Amém, irmãos? Fala, gente. Perguntas? Vamos perguntar. Eu também. Oi. Hã? Cadê? Oi. 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 Em relação às cores das pedras, eu me lembrei da fruta cor. Da o quê? Da fruta cor. Porque conforme a luz que é projetada, ela mostra uma tonalidade. E ela é a mistura, né? Do amarelo com vermelho, com rosa, com verde, azul. Então, ela fica misturando o tempo todo, oscilando, né, essas cores. Aí, quando você falou, eu lembrei na hora, assim, em relação a isso. É mais ou menos isso, Cris, como eu imagino, por isso é que eu faço questão de dizer, chega aqui, João Pedro, para mudar para mim, eu faço questão de falar que é uma das coisas que eu tenho, assim, no meu coração. Não é uma coisa fixa, é uma coisa variável, é uma coisa... E lindamente variável, Cris, entendeu? É uma coisa, assim, muito... Uma aurora boreal, por exemplo. Isso aqui, o João Pedro está me falando, isso aqui é para lembrar a maneira como Moisés deve ter visto a safira, entendeu? O céu azul. Olha que coisa linda isso. Ai, que lindo. Muito bonito, né? Pois é. Então, gente, deixa eu... É isso. Então, aqui, e esses seres, notem, seres com 4 rostos cada um, não é? E ele fala de olhos dentro das rodas. Ezequiel, existe uma coisa em hebraico que se fala
Ofanim, em hebraico. Ofanim são exatamente essas cambotas, esses olhos. Parece que uma coisa gira dessa maneira, o outro gira da outra maneira, e é como aquele cubo, né, que a gente tenta botar as cores todas iguais, só que em forma de roda, né? Então a roda aumenta porque o espírito está nas rodas, e a roda desce e vai para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, não é? Aí a gente fica imaginando que criatividade é essa, que seres especiais são esses que guardam o trono de Deus, não é? E 24 anciãos em volta, com coroas, e reconhecendo o tempo todo, falando, é uma adoração constante, gente, santo, 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 gente, olha, que coisa, a gente não tem ideia realmente. Então, esse é um capítulo muito difícil de fazer uma transcrição, de transliterar para uma coisa assim mais racional, porque não é um capítulo racional, é um capítulo de visão de alguém que não é da nossa geração, é de uma geração lá para trás, que foi arrebatado e que tentou transcrever para a gente uma visão, né? Sabe, se você for arrebatada hoje e olhar uma bomba atômica, você vai falar, puxa, aquele cogumelo caracterizou a bomba atômica, né? Mas se João olhar um cogumelo, o que ele vai dizer? Ele vai falar, ele não vai ter a menor ideia do que é aquilo. Ele vai dizer que aquilo é uma árvore de fumaça. Sei lá, eu estou inventando. Mas ele não tem ideia do que nós conhecemos hoje. E isso é proposital. Isso é para a gente se aproximar de Deus. Isso é para a gente buscar a Deus e obter revelação de Deus. Perceberam? Isso é proposital. O que mais, gente? Davi, está tranquilo? Está acompanhando? Olha só. Eu estou vendo todo mundo quieto, olhando assim. Adelson, você está... Quem é que está do seu lado aí? Apresenta que eu quero dar oi. É difícil mesmo entender. Hã? É difícil. É difícil, né? Agora, eu entendo que Deus é espírito. O ser humano não vê um espírito. Como você não vê o vento para onde ele vai, a gente sabe que ele existe. É por isso. O Espírito de Deus é espírito, não é matéria, não é físico. Mas é por isso... Apesar de que ele pode se tornar o que ele quiser. Sim. Mas é por isso que João foi arrebatado em espírito, porque senão, meu filho, ele, olha, não tem jeito, né? Você vê que Ezequiel, quando viu essa glória de Deus, porque no caso de Ezequiel, o trono de Deus veio até ele, ele não suportou, ele caiu duro. Entendeu? E ninguém aguenta. Nenhum de nós aguentaria. Não. Quem aguenta nesse tabernáculo a glória de Deus? Cara? Nenhum homem aguenta. Hã? Só pela fé, né? O João Pedro está falando aqui. Flávio, tranquilo? Adelson, então vamos. Ju, beleza? Beijo. Cris? Amém, Rubens. Feliz, né, de estar aprendendo aí. Que bom. Cada vez que você menciona alguma coisa, a gente, né, pelo Espírito de Deus, a gente acaba vendo outras partes da Bíblia. Estou iniciando ainda, né? Estou fora de casa para poder estar lendo e fazendo pergunta igual a irmã Cris aí, que eu estou indo aí na aba dela com algumas coisas que ela está falando, uma bênção. Cris é que todos são bênção, na verdade, todo mundo aqui é bênção. A única pessoa, eu não sei cadê a Thelma que subiu, Rosângela não conheço pessoalmente, só de um grupo, né? Mas as pessoas que eu conheço pessoalmente aqui são todas realmente, só tem bênção aqui. Eu, de curiosidade, eu botei aqui, gente, é umas coisas de doido, né? Assim... É de pirar a cabeça da gente mesmo. É só o Espírito Santo. Eu botei aqui, né? Qual é a visão de Ezequiel dos seres viventes? Tem cada coisa tão linda e tão doida. Linda e doida. E aí fica realmente na criatividade. Mas é muito interessante, né? Porque assim, a gente não consegue imaginar. Mas isso é tão interessante também, sabe? Porque eu me lembro muito do quanto essa coisa extraordinária, tanto para o bem quanto para o mal, né, das visões que as pessoas ficam intrigadas quando, por exemplo, vão narrar algum filme de terror. Já viu a quantidade de imagens estranhas Sim. que eles são capazes de produzir, tanto para refletir demônios, quanto para refletir coisas do sobrenatural? E isso é uma coisa que
independente de ser cristão, a humanidade fica curiosa, né, para tentar produzir as coisas do céu. Mesmo aqueles que não acreditam. É muito interessante, porque você vê nos filmes muitos seres, né, por exemplo, no Senhor dos Anéis tem seres como os orques, tem seres elfos, né, e cenários que lembram coisas que a gente lê. Então isso está muito no imaginário, né, do ser humano, lá no inconsciente dele, que fica lá, né, um pouco, acho que, refletido do desejo do coração de Deus, né? E é muito legal, nossa, é fantástico. Mas Cristo, com toda certeza, não só no imaginário, mas esse imaginário vem por caminhos subliminares, veja só, e muita gente no mundo, na área das artes, de cinema e tal, recebe revelação, entre aspas, do inferno, do diabo. Olha, 80% ou mais, esse é um número que eu chutei agora, dos filmes de terror, das imagens malignas, dos demônios, das serpentes, isso tudo é uma realidade do inferno. Isso não nasceu do nada, o cara imaginou, delirou coisa nenhuma. Uma ou outra coisa pode ser delírio, mas você pode ter certeza que a maior parte é inspiração infernal. É uma realidade infernal. Você pode ter certeza disso. Certeza absoluta. Né? É assustador. Olha, eu e a Rebeca, a gente gosta de ver Jogos Mortais. Eu gosto de ver essa série de jogos. Cara, quando você vê as cenas, né, do que o cara monta, né, para matar no início, né, não sei mais o quê, aquilo é de uma criatividade que o homem normal não tem capacidade para inventar, não. Aquilo é inspiração. Você pode ter certeza, aquilo é inspiração do mal. É ou não é, Adelson? Por inspiração. Com certeza. Né? É isso aí, gente.